Sejam bem-vindos a todos e a todas que estão presentes a mais um Fórum de Perícias. O tema de hoje é lucros cessantes e danos emergentes. O palestrante da noite é o nosso presidente aqui do Corecon São Paulo, Pedro Afonso Gomes. O Pedro é economista, perito em economia e finanças nos âmbitos judicial, extrajudicial e arbitral, consultor especializado em recuperação e reestruturação de empresas e também, como eu já apresentei, presidente do Corecon São Paulo. A moderação hoje é feita pelo nosso coordenador do Fórum de Perícias, o José Marcos de Campos. José realiza perícias econômico-financeiras judiciais e extrajudiciais na esfera civil desde 1996 e também é coordenador do Fórum de Perícias do Corecon São Paulo. Boa noite, José, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada por mais um fórum. Fique à vontade. Perfeitamente, muito obrigado, Núbia. Eu quero agradecer aí a presença de todos para mais esse momento tão especial aí, tão esperado a cada terceira quarta-feira de cada um dos meses, né, onde nos reunimos aqui, compartilhando experiências e atendendo a demandas, né, vindas aí dos colegas em relação a temas de interesse, a questões recorrentes aí no nosso cotidiano aí de perícias, né, cíveis, né, avaliações e tudo mais. E hoje nós teremos aqui, mais uma vez, aí, uma contribuição, né, muito valiosa aqui a ser oferecida pelo nosso querido professor e presidente aqui, né, o economista Pedro Afonso Gomes, que vai abordar uma matéria de suma importância e que tem muitas questões extremamente complexas, significativas e que podem dar uma conotação ou outra para um parecer ou para um laudo, né, dentro do âmbito seja judicial ou extrajudicial, falando a respeito desses lucros cessantes e danos emergentes. O tema é lucros cessantes e danos emergentes. Muito obrigado a todos. Pedro Afonso, mais uma vez o meu agradecimento sincero aqui a você por todo esse empenho, por toda essa dedicação, né, de estar aqui compartilhando com a gente o seu conhecimento e a sua expertise. Pedro, a palavra é sua e muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado, conselheiro José Marcos, a todos os colegas economistas, contadores, administradores que estão aqui presentes. Esse tema o José Marcos me propôs e eu achei interessante. É claro que nem podem vocês esperar algo muito completo sobre o tema, mas algumas intuições a gente vai fazer, porque o tempo é muito curto, né? 1 hora no máximo, então a gente não... E tem muitas... Eu quero me dedicar a responder perguntas também, se houver. Então, eu vou fazer uma apresentação com base em conceitos e também com base em 2 casos concretos. E vamos tirar as lições a partir dos casos concretos. Um eu atuei, o outro eu não atuei, mas queria trazer para vocês aqui, tá bom? E então eu vou já compartilhar, a apresentação. Acredito que todos estejam vendo. Se tiver ruim, tá ruim o tamanho da letra, gente? Vocês querem que eu faça de página em página? José Marcos, acha que é melhor de página em página? Acho sim, Pedro. Se a maioria aqui tiver mais de 60, aí, agora já comecei vamos lá, vamos voltar ao normal, então. Vamos voltar aos mais... então, jovens há mais tempo, né? Então, esse é o tema, lucros cessantes e danos emergentes, da data de hoje. Eu queria começar citando 3 artigos do Código Civil que se referem a este assunto. Existem outras normas em leis que nós chamamos extravagantes, né, que são leis fora do Código Civil, e no próprio Código Civil também existe alguma coisa, existe no Código de Processo Civil, só que eu, então, peço que a gente se concentre nessas 3 para dar uma noção mais geral do assunto. O primeiro artigo é o 402,
do Código Civil que regula aquilo que nós chamamos de lucros cessantes e danos emergentes. Então, salvo as exceções expressamente previstas em leis, as perdas e danos devidos ao credor, quem é o credor, é aquele que sofre um dano. O credor é aquele que sofre um dano. Abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, e aí entendam, danos emergentes, eu vou explicar depois, danos emergentes, ou que razoavelmente deixou de lucrar, ou seja, lucros cessantes. São essas duas espécies que nós estamos tratando. Então, o artigo 402 trata do dano e das suas consequências, da indenização pelos danos sofridos por alguém e provocados por uma outra pessoa. Agora, que danos são estes? E aí vem o artigo 403. Ainda há que a inexecução resulte de dolo do devedor. Quando a gente fala de inexecução, nós estamos pensando no quê? Nós estamos pensando em uma ação ou uma omissão de uma pessoa que provocou dano em outra. E aqui, quando a gente fala pessoa, entendam, pessoa física, pessoa jurídica, é possível que uma pessoa jurídica provoque dano numa empresa, para uma empresa, para um profissional, para uma pessoa física, é possível. Assim como é possível uma pessoa física, um profissional, causar dano para uma empresa, para a pessoa física, para um outro profissional. Isso pode ocorrer quando, por exemplo, o profissional atua de forma relaxada, desleixada, deixa de cumprir prazos, deixa de fazer as suas tarefas. Então, ele pode provocar um dano em relação à pessoa para quem ele deveria prestar um bom serviço. Ainda que a execução resulte de dolo do devedor é aquele que provocou o dano, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela a inexecução, ou seja, o dano provocado, direto e imediato, sem prejuízo disposto na lei processual. Então, vamos assim dar um exemplo prático. Se nós estamos falando de um veículo que foi abalroado, né? Houve um acidente e uma pessoa causou dano ao caminhão de uma outra pessoa, ou seja, destruiu o caminhão ou boa parte do caminhão, impedindo que esse caminhão trabalhe. O dono do caminhão, o motorista do caminhão, aquele que usa o caminhão, vai poder exigir uma indenização pelo dano. Mas não se pode imaginar que um caminhão, já tendo outros danos, tendo irregularidades, tendo falta de peças para funcionamento, ter problemas no motor, tudo isso que já vinha antes desse dano, possa ser indenizado por aquele que provocou um dano, que foi bater no caminhão dele, né? Foi provocar o acidente. Por isso que, às vezes, os fatos eles precisam ser separados, e eu vou tratar de um caso aqui em que os fatos precisavam ser separados, precisavam ser muito bem definidos, qual foi a causa e qual foi o efeito do fato danoso, para poder medir qual é o dano e, sabendo qual é o dano, qual é a indenização devida a título de lucros cessantes e danos emergentes. No artigo 944, disse que a indenização mede-se pela extensão do dano. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, né? Então, são esses os 3 itens que fazem um pouco a configuração jurídica do dano. Eu não estou aqui para tratar da questão jurídica, mas eu preciso entender como é que os tribunais, como é que os advogados articulam essa questão. Então, bem claramente, vamos passar para adiante, só para perceber. O dano indenizável, qual é? Aquele decorrente direta e imediatamente da ação ou omissão do devedor, quem provocou o dano. É esse o dano que é indenizável. Aí nós temos que descobrir qual é a consequência desse dano, que é indenizável.
Lucros cessantes, aquilo que o credor, quem sofreu o dano, razoavelmente deixou ou deixará de ganhar. E danos emergentes, aquilo que o credor, quem sofreu o dano, perdeu. Os danos emergentes sempre são mais fáceis de apurar, porque é bastante fácil saber quanto uma pessoa, por exemplo, investiu no treinamento de funcionários, na compra de mesas, equipamentos, sistemas, para montar um negócio e, de repente, esse negócio, por algum motivo, não por culpa dessa pessoa, mas por culpa de outro, por exemplo, uma rescisão contratual inesperada, essa pessoa que investiu bastante recursos, né, ela passa a não poder desenvolver o seu negócio. Quer dizer, investiu para ganhar dinheiro e não ganhou dinheiro. Mas esse investiu, aquilo que ele investiu é o dano emergente. Aquilo que ele não ganhou é o lucro cessante. Tá? Então, passado, ou até aqui, até o dano emergente, o que ele gastou, e daqui para frente, o que ele deixou de ganhar. Lucro cessante, portanto, aquilo que o credor, quem sofreu o dano, razoavelmente deixou ou deixará de ganhar, tem uma certa, trabalha com a probabilidade. Ou seja, razoavelmente, quer dizer, provavelmente, essa pessoa teria lucros X, Y ou Z. Mas, como houve o dano, ela ficou impossibilitada de ganhar esse X, Y, Z. Portanto, provavelmente, ela deixou de ganhar aquele valor. Quando a gente fala provavelmente, porque não temos os dados futuros exatos, mas nós temos que reunir elementos suficientes que demonstrem que aquilo que está sendo calculado é provável, é razoável, como diz a lei. Já os danos emergentes, aquilo que o credor, quem sofreu o dano, perdeu, é certeza. Porque é só dizer o que foi perdido, ou seja, aquilo que se comprou, mas não se usou, por exemplo, né? Nós vamos ver um caso concreto aqui. Então, isso é certeza. É só fazer a lista daquilo que gastou-se e se jogou fora, vamos dizer assim, né? Não se não ocorreu. Eu queria só dar uma ideia para vocês, um outro caso que não é o que eu estou trabalhando, que eu vou trabalhar hoje, mas eu fiz certa vez um caso em Salvador, Bahia. Eram duas empresas coligadas que moveram ações, que eram duas ações, o juiz juntou numa ação só, na 11ª Vara Empresarial de Salvador, envolvendo do outro lado a Johnson Johnson, empresa para quem eu presto serviço de assistência técnica. O histórico era mais ou menos o seguinte: até o final dos anos 90, 1990, os dois empresários, os donos principais das duas empresas, eram gerentes do escritório da Johnson Johnson, um em Salvador, outro em Vitória da Conquista. Só que a Johnson mudou de figuração e deixou de ter escritórios próprios. Então, ele passou a trabalhar com distribuidores e fizessem um trabalho por conta, ganhassem por conta, mas não tendo uma estrutura própria da Johnson Johnson. Aí ele ofereceu para os dois gerentes, tanto para o gerente de Salvador quanto o gerente de Vitória da Conquista, se eles queriam ser os distribuidores. E, nesse caso, evidentemente, teriam crédito para comprar as mercadorias, né, os produtos da Johnson Johnson, mas teriam que colocar na rua a equipe de vendas e tratar como uma empresa normal. Um distribuidor é um comerciante, ele compra a mercadoria e vende, e com uma margem de lucro que muitas vezes é combinada com o fabricante, né? Então, tem que se manter de pé a empresa. É diferente do escritório de representação,
que era o caso, né, um escritório, uma filial, na verdade, nem era escritório de representação, em que a matriz paga todos os custos e também ofere todos os lucros. Mas mudou de negócio, né? Quando chegou no começo de 2000, dos anos 2000, menos de 5 anos depois, uns 4 anos, não ia de jeito nenhum para frente o negócio, né? O, o trabalho dos dois gerentes já como dois distribuidores. O que que a Johnson Johnson fez? Fez uma remodelação dos distribuidores, treinou novamente, colocou novas metas, eles de novo não cumpriram, aí a Johnson resolveu, em 2004, rescindir os dois contratos. Rescindiu o contrato de um, rescindiu o contrato de outro, e colocou no lugar um distribuidor só para todo o estado da Bahia, uma outra empresa, que substitui a ambos como distribuidores da Johnson Johnson. Ocorre que isso foi andando por mais de 10 anos até chegar à perícia. E aí eu fui indicado assistente técnico da Johnson e havia lá um grupo de advogados em Salvador, e não tinha assistente técnico, as duas empresas, mas eu tive que explorar algumas situações, por exemplo, a inexperiência dos sócios e a ineficiência deles, dos sócios das duas empresas, na gerenciamento de uma empresa. E, ao contrário, eles queriam imaginar que aquele período que foi de total fracasso deles, e antes a Johnson tinha veja, antes disso, a Johnson vendia mais com o escritório próprio do que eles venderam como distribuidores, o que é bastante ilógico, né? Porque, afinal de contas, eles trabalhariam como distribuidores para eles mesmos, eles desenvolveriam os negócios, né? E aí, esse insucesso completo deles, eles fizeram que se transformasse em sucesso, e durante 40 anos. Eles colocaram no cálculo de lucro cessante 40 anos. Aí eu até brinquei, porque eu fui a 3 audiências lá, convocado 3 vezes pela juíza que cuidava do caso. Eu falei, excelência, mas indenização por lucro cessante não é aposentadoria, excelência. Não pode ser esse valor, porque eles nunca ganharam esse valor. É por isso que eu escrevo isso nos meus pareceres. Eles nunca ganharam esse valor que eles estão pleiteando. Não pode ser indenização. Não pode ser. Não, eu não confundo lucro cessante com aposentadoria. Então, é interessante porque, pior de tudo, na parte de danos emergentes, eles listaram vários bens que haviam perdido. Só que eram todos bens duráveis. E aí eu perguntei, tá bom, perderam? Vocês venderam? Onde está esse equipamento todo? E o pior é que estava com eles. Então, eles queriam receber indenização por alguma coisa que eles não tinham perdido, o que continuava com eles. Todo o equipamento, instalações, tudo, tudo, tudo. Então, aí, você fala assim, não provou o dano emergente, não provou o lucro cessante. No final, a juíza deu um valor médio de indenização que a Johnson acabou renegociando e acabou sendo um valor pequeno, mas nada perto do grande número. O valor que eles queriam receber era 25 milhões de reais, né? E nós chegamos a 5 milhões de indenização para os dois, e a Johnson concordou com esse valor, né? Então, o que eu queria dizer é que, às vezes, nem mesmo a prova de que a pessoa perdeu, que seriam os danos emergentes, a empresa tem. Não é o único caso. Eu só citei este exemplo, mas esse não é o único caso que eu vi. No lucro cessantes, quando a gente fala da probabilidade, ele tem aplicação em vários casos, né? Eu dou só 5 exemplos. Um acidente, quando ocorre, por exemplo, essa situação de acidente automobilístico. O José Marcos, há alguns anos, fez uma apresentação, né, José Marcos? Você certamente se lembra, sobre um trabalho que ele desenvolveu em perícia, envolvendo um caminhoneiro, né? E a dificuldade que havia de você quantificar qual era o valor do lucro cessante dele, porque ele trabalhava por chamada, né? Quer dizer, ele não tinha algo fixo.
ele era, ele era chamado pelas empresas, então, no momento em que ele era chamado, ele tinha o valor do frete. Quanto a esse valor do frete, porque o frete depende da distância, depende de uma série de coisas. O Zé Marcos foi atrás do que? Do relatório do sindicato, das empresas, né, de rodoviárias, para poder tentar montar, refazer aquilo que ele fazia antes, jogar isso pelo período em que ele ficou inválido, né, que ele ficou sem possibilidade de ganhar, que foi justamente o período do lucro cessante, porque ele ficou acidentado, ficou um tempo sem poder ser trabalhar, e por isso ele precisava de renda, e a renda teria que ser dada por quem provocou o acidente. Então, esse exemplo que o Zé Marcos deu foi interessante. Depois, você tem também esse outro caso que eu acabei de contar, é um dano por rescisão contratual. Eu trabalho bastante para a Johnson nesses casos, né? E também em outras empresas de distribuidor. E o distribuidor, por ineficiência ou por algum outro motivo, ele há um distrato da empresa maior com a distribuidora, e a distribuidora, então, entende que ela tem direito a uma indenização por lucros cessantes. Isso depende um pouco, porque também depende do contrato. Todos os contratos estabelecem, normalmente, uma antecipação, ou seja, um período anterior, um aviso prévio de encerramento do contrato, e nesse aviso prévio, durante aí 3, 6 meses, a distribuidora continua podendo comercializar o produto da concedente, né, da empresa, da fábrica, por exemplo, né, nesse caso, mas depois de um certo momento ela tem que se acomodar. E, além do que, as distribuidoras, elas não obrigatoriamente têm que ser exclusivas para aquele determinado fabricante, porque ela pode vender produtos de outra natureza, não da mesma natureza, não concorrentes, evidente. Alguém que vende produtos de higiene pode vender produtos de perfumaria de uma outra empresa, porque o cliente é o mesmo, é a drogaria. Então, se ele tem uma rede de drogarias como cliente para distribuir, se um fabrica perfume, o outro fabrica higiene, outros produtos, ele pode comprar de duas fábricas e não vai haver concorrência obrigatória, né, sobre isso. E a rescisão também, existem situações de rescisão contratual, estou fazendo uma agora, é bem difícil, mas o que aconteceu? O problema é o contrato mal feito também, sabe? Contrato mal feito. Essa empresa para quem eu estou trabalhando, ela fornece software e todo o arcabouço para a montagem de delivery, né, de entrega de mercadorias. E existia uma grande rede de supermercados, não diria grande, eu diria média rede de supermercados, que não entregava nada, não tinha delivery nenhum. Isso nós estamos falando em meio de 2019, cerca de 6, 7 meses, 8 meses antes da pandemia. E ela contratou essa empresa, que é a empresa para quem eu estou trabalhando, a fornecedora de software e de pessoal, porque na verdade não é só o software, é todo o acompanhamento, toda a operação, para implantar o delivery. E sorte dela, né? Da empresa de supermercados. Porque se não fosse esse software, ela demoraria 6, 7, 8 meses depois da pandemia para entrar, enquanto que os outros mercados já vendiam todos de delivery e sobreviveram do delivery por 2, 3 anos, né? A gente sabe disso. Desapropriação. Essa é uma tese interessante, gente. Eu já fiz um caso em parceria com um colega nosso, não apareceu nenhum outro caso, mas é uma coisa interessante. Quando um ente público, seja a prefeitura, Estado, governo federal, uma dessas concessionárias, ele estabelece, ele vai desapropriar uma área para a construção de uma ampliação de uma rua, de um viaduto, qualquer coisa, qualquer obra pública, né? Ele tem por norma oferecer um valor pelo imóvel.
Então, quem ele procura? Ele procura o proprietário do imóvel, que vai receber um certo valor pelo imóvel. Depois, se o proprietário do imóvel não concordar com o valor oferecido pelo ente público, ele deve contestar, faz-se uma perícia de avaliação daquele bem, e aquilo que foi determinado em perícia, o novo valor, terá que ser pago pelo ente público ao antigo proprietário. Mas nós estamos falando apenas do imóvel. Não estamos falando de um negócio que esteja instalado no imóvel. Por exemplo, alguém tem um imóvel, tem um estacionamento, tem um terreno que serve de estacionamento. O estacionamento foi contratado, a operação dele, por uma determinada empresa. Essa empresa tem um negócio chamado estacionamento. E ela só alugou o terreno. Vem a prefeitura e diz: preciso desse terreno, estou pagando tanto pelo terreno. Tá bom. E o que aquele estacionamento vai perder, porque vai ter que sair dali, para os tratores passarem em cima? Ou outro caso, um restaurante. Está instalado o restaurante num galpão. O dono ganha a indenização pelo galpão, mas e o que o dono do restaurante vai perder? Porque ele vai, talvez, mudar, ele não vai ficar ali naquele lugar, vai tentar conseguir o mais próximo possível, no mesmo bairro, numa região, se instalar novamente. Mas até ele se instalar, ele vai ter um período em que vai ter um faturamento menor. Possivelmente a clientela que era dali, que já estava acostumada com ele, que passava na frente do restaurante, não vai passar obrigatoriamente no novo restaurante. Ele vai ter que, vamos dizer assim, formar outra clientela também. Pode até ganhar alguma, mas vai demorar um ano para chegar nisso, né? Uma fábrica uma desapropriação de uma fábrica, de um imóvel onde funciona uma fábrica, tá bom? O dono do imóvel ganha. Agora, a fábrica, eu estou com um caso de uma empresa de recuperação, que ela demorou 9 meses para se reinstalar em outro lugar e começar a produção de novo. De tão complexa que era a mudança e a adaptação dos equipamentos nessa empresa. Então, na verdade, ela vai deixar de ganhar durante esses 9 meses. E quando começar, mesmo quando vai começar, não vai começar no ritmo de 9 meses atrás. Ela vai começar, porque ela vai ter que refazer a clientela. Porque imagine, uma fábrica ficou 9 meses parada. Vocês acham que os clientes vão ficar esperando que essa indústria comece de novo? Não, os clientes vão buscar outros fornecedores. E quando vão embora para outros fornecedores, para recuperar esses clientes, é problema. É demorado, né? Então, são danos de lucros cessantes e, muitas vezes, de danos emergentes, porque um restaurante, por exemplo, você tem instalações móveis, pode pegar as mesas, cadeiras e levar embora, mas você tem instalações fixas. E essas instalações fixas têm que ser, se for possível, retiradas do local ou reinstaladas em outro. E algumas dessas instalações fixas nem dá para sair do lugar, né? Bem, outra questão de lucro cessante e de danos emergentes é o noticiário. Por que eu coloquei noticiário? Porque comigo, não na época de perícia, mas antes, como gerente do Banco do Brasil, um determinado cliente que eu atendia, ele fabricava paçoquinha. Paçoquinha, sabe o que é paçoquinha, né? Todo mundo sabe. Ele vendia paçoquinha para a merenda escolar da prefeitura. E aí um secretário municipal aqui de São Paulo, do abastecimento, deu uma entrevista aos repórteres em volta, dizendo que havia produtos contaminados na merenda escolar. E aí o que aconteceu? Os repórteres apertaram, mas que produto? Por exemplo, tem paçoquinha, que estava contaminada. Paçoquinha, mas secretário, qual o nome do fabricante? O primeiro nome que veio para ele foi o do meu cliente, na cabeça. Aí ele deu o nome na entrevista do meu cliente. Paçoquinha desse fornecedor
estava contaminado. O que aconteceu no dia seguinte? No dia seguinte, os supermercados que compravam essa paçoquinha do meu cliente devolveram tudo o que ele tinha fornecido. Ele parou de vender a paçoquinha e não só, teve que receber de volta produtos que estavam nos supermercados. Com isso, ele teve que honrar duplicatas, não conseguiu pagar as dele, entrou numa crise financeira muito difícil, porque depois de um mês foi se verificar que não era verdade. E o anúncio do secretário, que era o Valdemar Costa Filho, pai do Valdemar Costa Neto, esse que é presidente eterno de um partido político aí, ele se equivocou. Nem a paçoquinha estava contaminada e muito menos a paçoquinha do meu cliente. Mas até aí, gente, o meu cliente perdeu um monte de dinheiro. Ficou meses e meses sem condições, né? Isso cabe uma indenização de lucros cessantes? Cabe, porque o dano foi provocado pelo secretário, portanto, pela prefeitura, tanto danos emergentes quanto lucros cessantes. Paralisação de atividades. Fiz há uns 25 anos, 20 e poucos anos atrás, um caso pitoresco, que se chama trabalhar nessa questão de lucro cessante, enunciação de obra nova. Não sei se vocês sabem o que é uma ação de enunciação de obra nova. Alguém vai construir uma obra ao lado do terreno da minha casa. Vai construir um prédio. De repente, eu descubro que a construção desse prédio ele vai me trazer danos de tal monta, como, por exemplo, perder a sombra, barulho, não sei o que lá, que eu falo o seguinte, não pode construir, mas a construção é no terreno ao lado, não no meu, mas me provoca problemas. Só que eu posso fazer duas coisas. Eu posso pedir uma indenização pelos problemas que vai me trazer, ou eu posso pedir para parar a obra. Pois é, o meu cliente tinha feito exatamente isso. Eu peguei já no final o caso, né? Já não peguei nem no começo, não, nada. Ele tinha conseguido a paralisação da construção da obra, que era um prédio. Parou. De repente, aí o juiz mandou um engenheiro para verificar se de fato aqueles danos alegados pela autora iriam acontecer. O perito acabou concluindo que não, o juiz falou, não tem dano nenhum. Então, vamos retomar a obra. Só que aí, o que aconteceu? A construtora entrou com uma ação de indenização contra aquela pessoa, a vizinha, por lucros cessantes, porque ela deixou de trabalhar vários meses, deixou de fazer vários meses esse trabalho. Então, foi danos, evidente. Ela deixou a máquina parada, ela deixou equipamento, ela deixou funcionários algumas vezes parados, etc., né? Teve que contratar, dispensar, contratar outros assim. Então, são atividades que a gente pode pensar em lucros cessantes, e isso também se aplica a danos emergentes. Pensem sempre danos emergentes para trás, lucros cessantes para frente. Agora, é necessário que essa probabilidade dos lucros cessantes, mas também a certeza dos danos emergentes, se deem baseadas em documentos que sejam razoavelmente probantes. Documentos contábeis, a escrituração contábil da empresa que sofre o dano, ela naturalmente, se for de fato um dano havido, o que vai acontecer? Vai haver uma redução de lucro ou até um prejuízo no decorrer do tempo provocado pelo dano. Mas também há uma projeção, no caso de lucro cessante, há uma projeção daquele lucro. Onde você vai ter isso? Olhando documentos contábeis, olhando documentos financeiros, porque algumas vezes os documentos contábeis não correspondem à realidade, também olhando documentos comerciais, por exemplo, contratos de fornecimento, que deixaram de ser cumpridos por conta daquele dano, né? Dados externos diversos, como esse caso que o Zé Marcos usou, dados de uma entidade de classe que seja fidedigna, né? E outras evidências que vocês devem. Ou seja, a probabilidade tem que ser provada. Ou seja, a base da probabilidade é aquilo que ocorre. E a partir daquilo que ocorre se faz a projeção. Não é uma estimativa pura e simples, e sim com base em dados concretos.
Agora, tem um detalhezinho que a gente precisa analisar, que é a complexidade de cada um desses casos. Então, eu quis trazer aqui, vou trazer para vocês, vou substituir, mas primeiro eu vou até o final dos slides e depois volto e mostro para vocês esses 3 casos. Petição de honorários, eu já vou mostrar para vocês um caso em que eu auxiliava a Maria Luísa, que eu não sei se está aqui, ela costuma estar com a gente, a Maria Luísa Ronquese, uma perita tradicional, muito respeitada no âmbito de São Paulo, e nós fizemos uma parceria nessa ação de produção antecipada de provas. Eu explico quando eu abrir o arquivo, tá? E aí nós fizemos uma proposta de honorários, eu vou mostrar para vocês como a gente fez, e como a perita que substituiu a Maria Luísa, visto que as partes não concordaram com os honorários que foram pedidos pela Maria Luísa, como é que foi o esquema do que deve ser examinado numa causa complexa como esse caso. E depois, eu queria só chamar a atenção para vocês, também vou abrir o arquivo, sobre essa questão aqui, que é a confusão entre lucros cessantes e perda de chance. Neste caso, eu vou ler a manchete que estava na notícia do STJ a respeito. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso especial de uma empresa que pedia indenização por lucros cessantes, pois o empreendimento imobiliário no qual alugaria uma loja não foi entregue. Para os ministros, se a atividade empresarial nem sequer teve início, não é possível aferir a probabilidade de que os lucros reclamados de fato ocorreriam. Houve aqui uma confusão, eu vou mostrar nos documentos, eu tenho tanto o recurso especial quanto os autos da ação, efetivamente, estão aí para vocês olharem aprofundadamente, eu vou chamar a atenção para alguns itens apenas, né? Que há a confusão entre lucros cessantes e indenização pela chance perdida. Ou seja, eu não consegui fazer tal coisa, então perdi uma chance. Quanto é que eu estimo que eu ganharia? Só que eu não tenho provas de que eu ganharia. Essa é a questão que está colocada aí, né? E a certeza, por fim, nessa apresentação, para eu poder ir para os arquivos, é justamente os comprovantes, né? A nossa base de trabalho são os comprovantes tirados também daqueles documentos contábeis, econômicos, financeiros, que mostrem que a empresa realmente gastou aquele valor. Por exemplo, na indenização de funcionários, se ela teve que mandar embora funcionário, teve que pagar a indenização, teve que se desfazer, teve perdas patrimoniais, porque vendeu um equipamento que tinha comprado por um valor bem abaixo do que tinha pago, então houve uma perda, etc, etc. Tá? Então, são esses os aspectos. Eu interrompo aqui para poder mostrar para vocês os outros arquivos, tá? Que são casos concretos. Esse caso aqui, deixa eu explicar. Como disse o Zé Marcos, a gente estava discutindo isso antes de começar a gravar, nós temos que situação? Nós temos aqui um arquivo que é um processo que é de 2009 e ele era em papel. Então, tem uma dificuldade muito grande de se enxergar Opa, deixa eu ver aqui. Agora acho que está melhor, né? Porque estava ruim, eu não consigo abrir aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Menor, sim, agora sim. Agora sim. Ó, esse é um processo de 2009. Então, essa primeira parte, ela comporta ainda folhas que foram produzidas em papel, por isso a qualidade não é das melhores. Nesse caso, era a Brazilian Foods, né, a BRF, ela estava processando a Valori, que tem uma construtora, e a Valori tinha sido contratada pela BRF para fazer um frigorífico. O objetivo desse frigorífico, vocês vão perceber, o objetivo dele era multiplicar de 500 cabeças do corte, né, de abater 500 cabeças por dia para 2.000 cabeças por dia. Só que isso houve vários percalços na construção, a Valori, por imperícia, poluiu o rio,
o frigorífico era construído do lado do rio. Houve lá a indenização que a BRF teve que pagar, depois ela não construiu na especificação, segundo a BRF. Aí ele resolveu entrar com uma ação que beirava 200 milhões de indenização. Mas ela optou pela produção antecipada de provas. O que é uma produção antecipada de provas? É um rito liminar, uma ação preparatória para que não se percam as provas, né? Então, entra-se para evitar que as provas vão se perdendo, porque eles poderiam ter entrado logo com um pedido de indenização por dano por valor indefinido a apurar na perícia. Eles já entrariam com a cobrança e, dentro desse processo de cobrança, eles fariam a perícia para saber qual o valor devido pela Valor e a BRF. Só que eles acharam que este caminho da antecipação de provas aceleraria, porque aí faz a prova num processo, neste antecipação de provas, e depois se usa essa prova já para entrar diretamente com a cobrança contra o devedor. Só que esse processo é de dezembro de 2019. Nós estamos em agosto de 2023 e esse processo só conseguiu concluir uma perícia das 3 que foram designadas. 2009, Pedro. 2009, falei outra coisa? 2009. Então, temos 14 anos. Foram designados 3 peritos. Um engenheiro, fazer a verificação dos fatos, da causa do dano que está sendo reclamado, se a Valori realmente errou. Houve uma designação de um outro perito contador, o Ares de Napoli, para fazer o levantamento dos danos emergentes e a Maria Luísa para fazer a perícia de economia, que é a questão de quanto, dos lucros cessantes, ou seja, de quanto a BR Foods perdeu pelo fato de não ter sido concluído esse frigorífico. Então, demorou algo em torno de 8 anos para o engenheiro concluir a perícia dele. 8 ou 9 anos. Vamos ver aqui quando a Maria Luísa apresentou. Apresentou em 2019, julho de 2019, apresentou a proposta de honorários, depois de encerrada. Então, deu quase 10 anos para se fazer a perícia de engenharia, o que não chegou a nada. Basicamente, é isso que eu me refiro a vocês, né? Eu não vou ler aqui o processo inteiro, depois vocês vão receber esses arquivos juntos com... né? E aí, o que nós falamos? Para poder fazer a proposta de honorários, a gente tinha que mostrar ao juiz a complexidade das causas, dos quesitos, das questões. Então, a autora, que é a BR Foods, ela fez um rol que envolvia o quê? Descrever cronologicamente os prazos do contrato, aditivo, etc. No segundo quesito, o prazo previsto originalmente, quando é que deveria ter sido feita a entrega da obra de ampliação, porque essa era a obrigação da Valori no contrato. A partir daquele momento, que seria a entrega da obra, aí sim a BR Foods poderia explorar, poderia ampliar o abate no seu, do seu frigorífico. O terceiro item, houve notificações, etc., e foi perdido o tempo de se ampliar de 500 para 2.000. Verificar aí se houve notificações ou não, que é coisa que nem precisa para o perito economista fazer, isso é uma certificação documental, né? Aí os sucessivos atrasos, etc., depois se houve prejuízo nisso, depois o projeto era, o quinto quesito era em volta do projeto de aumentar de 500 para 2.000, né? 500 para 2.000, isso causa um prejuízo. Então, aí vai ver as condições internacionais, no final acaba-se com essas questões. Quantas cabeças de gado bovino foram abatidas mensalmente? Para comparar com o quê? Para comparar com as 2.000 que eles pretendiam. Quantas cabeças de gado deveriam ter sido abatidas de acordo com o projeto, até atingir 2.000? É claro, existia um cronograma para chegar em 2.000. A diferença entre esses abates.
a diferença desses abates não realizados em quilos, a margem de contribuição por quilo no mês anterior ao laudo. E assim, em seguida, a apuração dos danos, os lucros cessantes. Então, o raciocínio do autor era que, não havendo os abates, que os abates estariam sendo dados como certos, ou seja, havendo a capacidade, iria se chegar nesse número de 2.000 a partir de um certo momento. Isso tudo seria vendido no mercado. E com os preços ou os valores, a margem de contribuição, seria auferida pela BR Puts, e tudo isso não foi auferido. Por quê? Porque não houve a conclusão do frigorífico naquele período. Já as RES foram questionando as questões relativas ao mercado, as questões relativas às despesas, porque aí também existe uma questão que eu já encontrei de entendimento de advogados, que é o seguinte: uma coisa é o fato a receita bruta, outra coisa é a receita líquida. O que, de fato, a pessoa perde é a receita líquida, é o valor final, é a receita menos a despesa. Muitos advogados querem o valor total ou querem a margem de contribuição só, mas a margem de contribuição, depois, quando você vai investigar, e para aumentar o abate, ele precisa também aumentar as despesas fixas, ele precisa aumentar a despesa fixa, você vai perceber que alguma coisa está errada no conceito. Mas aí nós fizemos e depois, ao final, depois vocês vão ver, fizemos aqui uma explicação de tudo que tinha que ser feito, estudo de oferta, demanda, participação no mercado nacional e internacional, porque não é assim, né? Você fabrica e vende. Você fabrica, mas tem concorrente. Você fabrica e os preços caem, os preços sobem. Então, isso tudo são coisas para analisar do ponto de vista econômico. E eram essas as ideias. E aí, no final das contas, a gente fixou aqui, acho que em R$ 400.000, né, na época, 381 mil, que era 1.000 horas, né, que a gente achava que ia gastar, e mais, eventualmente, alguns gastos com viagens. Depois vocês veem que a parte que está pagando os honorários, que a BRE não concordou, o juiz indeferiu, aí vocês vão ver aqui com mais clareza a petição da Elisa Fazan, que é uma contadora, e ela também seguiu a mesma linha nossa, aliás, reduziu um pouquinho, de 381 veio para 315, e agora, só agora, depois de mais de 2 anos, né, porque ela apresentou essa proposta aqui em 2020, né, 22/9/2020, está aí o protocolo à direita, para quem conseguir enxergar, depois vai enxergar com maior clareza. Ela agora foi depositado o valor de 250 mil, que provisoriamente o juiz fixou para ela, mas ela seguiu a mesma linha nossa, a mesma linha, do que deveria ser feito, do que significa cada coisa. Então, nesses casos, o maior empenho, nós temos que ter aqui uma descrição do que a gente vai fazer, porque não é uma coisa comum. Não é, por exemplo, uma situação de não é uma situação de um cheque especial, um cartão de crédito, um financiamento imobiliário, um financiamento de automóvel, que é bastante padrão, né? Mas o que você tem, na verdade, não é isso. Você tem uma situação toda diferente. Então, para que o juiz perceba aquilo que está por trás disso, que nós temos que trabalhar informando a ele qual é a complexidade de cada uma dessas situações, tá? Então, deixa eu só abrir agora, para não tomar muito mais o tempo, porque o Zé Marcos já deve estar preocupado aí com o tempo, e ele tem razão. Vamos agora ao novo arquivo. E todos estão vendo aí um acórdão do recurso especial 1750-233 de São Paulo, relatado pela ministra Nancy Andrich, em que o recorrente, Optical Sunglass, e a Vepar Invest é a
que é a dona de um shopping, né, a empreendedora de um shopping, foi acionada pela Optical Glasses, Sunglasses, porque eles tinham contratado a Optical Sunglasses, a entrada delas num shopping, e esse shopping demorou mais de 2 anos depois da previsão de abertura para ser aberto, né? Deixa eu ver. Só um segundinho, gente. Deixa eu acertar aqui. Na verdade, ela demorou mais de 2 anos para ser aberto o shopping. Aí, o que aconteceu? A Optical Sunglasses resolveu rescindir o contrato. Rescindiu o contrato, então ela pede de volta, como danos emergentes, aquilo que ela pagou, já antecipou para a administradora, para a empreendedora do shopping, e, ao mesmo tempo, ela pede lucros cessantes. O juiz concedeu lucros cessantes. Eu vou ler aqui só o acórdão e explicar só o acórdão. Depois vocês podem ler, são 20 páginas do acórdão, ele é bastante instrutivo, né? O recurso especial, ação de rescisão contratual com indenização de perdas e danos, negativa de prestação jurisdicional, ausência, condenação em lucros cessantes, liquidação por arbitramento, fixação do valor devido pela perda da chance. Só para dizer, como não tinha aberto, o que a Sunglasses, a Optical Sunglasses fez? Ela deu os números de uma outra loja dela, num outro shopping, que tinha sido aberto na mesma época. Então, ela deu aqueles números para o perito trabalhar e fazer a projeção em relação ao que ao novo shopping. Aí, os ministros estão entendendo o seguinte: isso não é lucro cessante, isso é perda de chance, porque não há parâmetro naquele local, naquela loja, naquele shopping, para se saber qual é o lucro cessante. Por quê? Mesmo havendo lojas da mesma marca, da mesma franquia, em shoppings diferentes, o que deve se considerar é o próprio público do shopping, a capacidade de gerar receitas e de gerar lucro final para cada um desses ramos. Não existe 2 shoppings iguais. O Shopping Morumbi, que é o que ela fixou contra o Shopping Pamplona, tem frequentador, o Pamplona nem abriu, né? Mas se fosse, teria públicos diferentes. Então, o que está sendo considerado é que, na verdade, não é lucro cessante. É uma estimativa feita pela Sunglass de quanto ela ganharia a partir do exemplo de um outro shopping. E isso é que deu problema na hora de fazer a liquidação, o cumprimento da sentença. A violação da coisa julgada, porque a coisa julgada, ou seja, a sentença definidora, ela falou de lucros cessantes. E lucros cessantes teria que ser provado porque é lucro cessante. Há uma discussão técnica aí, né? Se a gente pode fazer isso por arbitramento. É que o pedido feito talvez não tenha sido a melhor formulação. Talvez ele tivesse que fazer não lucros cessantes, mas perda de chance mesmo. Perda de chance não tem obrigatoriamente na legislação, tem por comparação com legislações exteriores, né? Mas quando você vai cumprir uma sentença e você viola a sentença, ou seja, você adultera a sentença, começa a perder a razão. Por mais razão técnica que você tenha, não foi aquilo que o juiz decidiu, não foi aquilo que os desembargadores em apelação decidiram. Então, você tem que cumprir aquilo que o juiz mandou fazer. E aí, o perito do juízo foi pelo caminho de fazer esta reflexão com base num exemplo externo, cujo público não tinha nada a ver. Laudo baseado em dano hipotético, lucros cessantes não comprovados. Então, aqui, vamos partir aqui logo para a questão. De acordo, vamos número 4, tá? Da emenda, que eu estou lendo aqui. Número 4. De acordo com o Código Civil de 2002, os lucros cessantes representam aquilo que o credor razoavelmente deixou de lucrar, por efeito direto e imediato da inexecução da obrigação pelo devedor.
A perda de uma chance não tem previsão expressa no nosso ordenamento jurídico, tratando-se de instituto originário do direito francês, recepcionado pela doutrina e jurisprudência brasileiras e que traz em si a ideia de que o ato ilícito que tolhe de alguém a oportunidade de obter uma situação futura melhor gera o dever de indenizar. Nos lucros cessantes, há a certeza da vantagem perdida, enquanto na perda de uma chance, a certeza da probabilidade perdida de se auferir uma vantagem. Trata-se, portanto, de dois institutos jurídicos distintos. Então, o pedido talvez tenha sido mal formulado. Assim feita a distinção entre lucro cessante e perda de uma chance, a conclusão que se extrai de confronto entre o título executivo judicial, ou seja, a sentença judicial, que condenou a reindenização por lucros cessantes, e o acórdão recorrido, que calculou o valor da indenização com base na teoria da perda de uma chance, é a da configuração da ofensa coisa julgada, ou seja, aquilo que tinha sido decidido foi adulterado na sequência do processo de cumprimento, inclusive pelo perito. Mas aqui, abrindo espaço, vocês vão ter os autos completos dessa ação. O perito foi o Aires de Nápoles, ele mesmo, no laudo dele, vocês vão perceber, ele mesmo não toma partido. Ele diz, olha, se o réu, que é a administradora do shopping, a empreendedora, tiver razão nas suas discussões, o valor é mínimo, o valor de indenização é mínimo, é só os danos emergentes. Mas, então, não há lucro cessante, porque não houve prova alguma de que aquele faturamento haveria naquele lugar. Mas, se, por acaso, a tese vencedora, isso dizia o perito, a tese vencedora for do autor, em que ele, de fato, pode fazer essa comparação, e a comparação, nós temos aqui os dados da loja do outro shopping que funcionou, etc., etc., então a indenização é X, 1.200.000, alguma coisa assim. Tá? Então, vocês vejam que o próprio perito não assumiu uma interpretação do acordo e nem da sentença. Ele ofereceu ao juiz as duas hipóteses. Só que a parte ré, ou seja, a empreendedora de shopping, resolveu bater firme e foi até o final e foi até o Superior Tribunal de Justiça. Então, depois, vocês vão, especificamente quanto à hipótese dos autos, o entendimento desta Corte é no sentido de que não se admitir a indenização por lucros cessantes sem comprovação e, por conseguinte, rejeitar os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos, incluídos nessa categoria aqueles supostamente seriam gerados pela rentabilidade de atividade empresarial que sequer foi iniciada. Recurso especial, reconhecido e desprovido em parte, recurso especial da Verpar Invest, conhecido e provido. Eu não vou ler o restante, porque detalhamento disso nós não temos tempo para isso, né? Mas, basicamente, é isso. Também vou omitir o laudo, mas já digo para vocês que é essa linha que o perito adotou. Então, vocês vão encontrar, vou só citar as páginas aqui, José Marcos, para ficar mais fácil, quando ouvirem a gravação, saberem quais são as páginas. O laudo pericial, nesses autos, que é o terceiro, que é a ação indenizatória 0881-615-10.1999-826-0100. Esse vai ser o terceiro arquivo que vocês vão receber. O laudo pericial está nas folhas 1114 e seguintes. Depois, existiu manifestação das autoras e dos réus 1185, 1189. Depois, houve esclarecimentos da parte do perito, 1204, 1228. Depois, 1240, também a manifestação do assistente técnico da autora, que basicamente concordou, a autora é a Optical. 1242, a ré se manifestando, esclarecimentos, e sempre a batida é sempre assim, e por final, vocês veem com maior clareza, até recomendo que vocês comecem a ler por essas últimas páginas que eu vou dizer agora, porque são as razões finais, que é o resumo de toda a ação, para que o juiz decidisse. Nas folhas 1282 a 1299, as razões finais da ré, ou seja, da empreendedora do shopping, e 1301 a 1310, as razões finais da autora, ou seja, da Optical.
Basicamente, vocês vão perceber que o perito, ao analisar supondo que fosse possível calcular o lucro cessante a partir do exemplo da outra loja, o que ele fez? Ele fez simplesmente um fluxo de caixa descontado, e fez com 10 anos, quer dizer, 5 anos mais 5 anos, e fez esse levantamento. Então, é com base nisso que ele fez. O danos emergentes estava mais fácil. Por quê? Porque a Ótica disse, olha, eu paguei tanto para entrar no shopping, paguei prestações e depois eu não recebi de volta. Foram únicos danos que eu tive emergentes. Foi lá o perito e calculou, atualizou monetariamente 2 ou 3 valores e aí já deu o valor dos danos emergentes. Mas o lucro cessante era o problema. E aí tem essas duas vertentes. Lucros cessantes com comprovação não existia, porque a loja não funcionou. Lucros cessantes com comparação por uma perda de chance, aí é a questão jurídica que tem que tratar também. Basicamente é isso, Zé Marcos, desculpa por ter demorado tanto, mas era só para tentar dar uma contribuição maior. Obrigado. Excelente, Pedro Afonso. Não demorou nada, você foi extremamente pontual aqui, porque 8 minutos aqui de tolerância para uma matéria tão densa, tão complexa, né? É difícil da gente imaginar que seja assim rigorosamente dentro do espaço. E lembrando aqui o estudo desses casos práticos, né, especialmente esse colocado aqui pelo Pedro Afonso, nos permite verificar as atuações e melhorarmos, né, ou seja, estudarmos especificamente aquilo que é a atuação do perito assistente, especialmente nesses casos. Um estudo preliminar, a confecção de um projeto devidamente fundamentado para indicar, de fato, que a gente não está falando de lucros fantásticos nem imaginários, é de caráter fundamental, né, para a devida constituição de uma prova robusta e do sucesso em um processo dessa envergadura, desse tipo de questão. O estudo dos diferentes tipos, né, de danos emergentes, que nós temos os danos emergentes, como o próprio Pedro disse, aqueles que são concretos e específicos, eles são certos, né? Nós temos também os danos em ricochete, né? Preciso estudar um pouquinho a respeito dos danos em ricochete. Os encargos financeiros daquela fatura da empresa que deixou de ser paga pela ausência de recursos que ingressariam no seu fluxo de caixa. Então, é um dano em ricochete. Isso precisa ser estudado, precisa ser ampliado, precisa ser devidamente fundamentado também, de que não existiam outros recursos disponíveis. Enfim, requer exatamente o quê? Toda a proficiência, todo o empenho, o estudo detido e adequado dessas situações, justamente para que a parte que nos procure tenha a melhor assistência possível. Já em relação ao outro lado, né, falando aqui daquele que está defendendo alguém que eventualmente esteja sendo imputado a indenização, nós temos que ter a proficiência justamente daquilo que o Pedro está falando. Será que, de fato, isso foi devidamente abordado no âmbito técnico daquilo que caracteriza o fato gerador desse lucro cessante, desse dano emergente? Então, nós temos que, conhecendo esses conceitos, e aí não é advogar, é conhecer conceitos de ordem técnica, é implementar o quê? A melhor análise possível e apontar as deficiências eventualmente existentes no projeto ou na avaliação que foi feita para quantificar esses danos. Tá? Então, fantástico. Eu agradeço aí, isso é uma fonte que eu também vou reler tudo, viu? Porque, olha, sinceramente falando para vocês, entra ano e sai ano, a gente aprende cada vez mais em cima de cada processo que a gente recebe. É um estudo, é uma oportunidade ímpar que a gente tem de aumentar o nosso leque de conhecimento, tá? Então, eu não sei se a Denise quer reportar para a gente, por favor, as perguntas, que eu sei que tem aí uma ou duas perguntas aí no nosso chat, né? Denise, Isso, por eu favor. vou voltar aqui um pouquinho. Já faz um tempinho que a Flávia fez essa pergunta, foi durante a apresentação do Pedro. Professor, mas nos casos de desapropriação é mais complexo, não é?
Eles geralmente alegam que é para um bem maior, por exemplo, rodovias, etc. Já aconteceu com um conhecido no interior de São Paulo, a propriedade dele foi desapropriada para a duplicação da estrada. Ele recebeu um valor muito baixo e teve que entrar com uma ação. Esse comentário é o da Flávia, se quiserem, Posso falar já? por favor. Ou não? Posso falar já? Pode falar, por favor. Não, você tem razão. Isso é sempre complexo, principalmente para tirar dinheiro do ente público, né? Então, você tem que trabalhar. Você tem muitas situações de concessionárias de veículos, né? De veículos, não, de rodovias hoje, que fazem desapropriações. Nos meus cursos, eu cito um caso de um terreno à beira da estrada da Castelo Branco, da Castelo Branco, da Castelo Branco. E justamente provocada por isso. Agora, o centro da coisa, Flávio, é o seguinte: alguém foi expropriado de um bem que ele detinha. Então, ele foi expropriado. O proprietário do imóvel que ele tinha um imóvel. Aquele empresário que tinha um negócio, ele foi expropriado do negócio dele. Ou seja, da empresa que ele criou, do empreendimento que ele criou naquele imóvel. Seja um terreno, como um estacionamento, seja uma construção, seja um restaurante, seja um parque de diversões. Então, são coisas diferentes, é isso que eu quero dizer. Uma coisa é o imóvel, outra coisa é o empreendimento que está localizado no imóvel. Não é muito simples de ganhar, não. Eu só estou levantando isso porque são poucos os peritos que fazem esse tipo de trabalho, que é ir atrás da perda efetiva de cada parte envolvida. O proprietário é uma coisa, quem estava lá perdeu também. Então, é uma questão de verificar, porque a lei vai falar, mas tem que indenizar o imóvel, e não o negócio que se perdeu. Só que, na verdade, o negócio se perdeu e foi provocado por alguém. Se ele vai pagar, se ele vai demorar para pagar, é outra história. O direito, acho que existe, sim. Muito bem. Elogio, Saulo, excelente aula. Teve que sair. Obrigada, Saulo. Victor também saiu, perguntou se a gente ia disponibilizar a aula. Sim, fica gravado, tá bom? Essa informação é importante para todo mundo. Fica hospedado o vídeo na TV Economista e a apresentação também a gente coloca no site do Corecon. O Pauline, né, também saiu. Excelente fórum, tem um compromisso. Parabéns aos professores e ao Corecon. Professor Franco, muito obrigada. Excelentes matérias, excelente exposição. Marco, obrigada. Muito ilustrativo é o comentário do Dax Goulart. Lidiane, na atualidade tem um aumento significativo de ações judiciais, tendo como objeto a perda da chance, e na sua maioria estão sendo julgadas improcedentes na primeira instância. Como explanado pelo presidente Pedro, se faz necessário comprovação documental. É um comentário dela, né? Excelente explanação, muitos temas e importante contribuição. Agradeço a oportunidade de participar do fórum. Muito obrigada, Lidiane. Fantástico, sensacional. Graziella, que está aqui no primeiro fórum, como a Núbia já tinha comentado. Regina, obrigada, excelente apresentação, obrigada. A Flávia agradeceu a sua resposta. E é isso que temos no chat. Muito bem. Além disso, existem outras circunstâncias que também precisam ser apreciadas aí pelos técnicos ou por aqueles, né, especialistas que estejam envolvidos nestas ações, especialmente, né, como bem colocado pela colega, essas questões de desapropriação. Existem linearidades de indenização que também precisam ser bem pensadas. Terrenos, por exemplo, desse tipo, né, que nós estamos falando, à beira de determinadas rodovias, eles são tratados de forma linear, quando, na verdade, existe o quê? Existe uma qualificação muito específica em relação à sua localização e, hoje em dia, falando muito a respeito das áreas de preservação. Então, tem determinadas áreas de preservação que têm um determinado valor e outras áreas de exploração da atividade desenvolvida ali por aquele agricultor, de repente, né, que foi expropriado da sua, né, do seu patrimônio, que precisam ser tratados de forma diferenciada. Então,
de novo, né, são matérias complexas, importantes e que um estudo aprofundado pode ser o diferencial máximo que uma pessoa pode encontrar para ter a justa indenização, né, do seu patrimônio. Tá? Então é isso. Eu acho que o nosso fórum atingiu o objetivo, né? Espero que tenha até, na minha opinião, né, ultrapassado aqui as nossas expectativas, né? Material excelente. E eu queria passar para o Pedro aí para as últimas considerações. Eu agradeço, José Marcos, a oportunidade de a gente conversar um pouco, né? Porque não dá para conversar muito sobre esse assunto. O nosso fórum já se encaminhando para o 20º aniversário, em abril do ano que vem, e a gente sempre busca trazer esses subsídios para todos que querem participar, os mais novos e os mais antigos, porque sempre há novas perspectivas a serem mostradas dentro do ambiente pericial. Não tem, a perícia não tem rotina. A gente vai fazendo as coisas e vai se aprimorando, né? Então, muito obrigado a todos. Denise também, Rúbia, que coordenou um pouco. Obrigado. Muito obrigada. Tem sim, Flávia. Flávia deixou um comentário que o fórum tinha que durar 2 horas. E matéria não falta, viu? Eu posso garantir para vocês que matéria não falta. Essa, especialmente, ela tem tantas vertentes que se a gente, né, não for comedida, que a gente se empolga e vamos, né, falando a respeito da matéria. É muito bom mesmo. Bom, quero agradecer mais uma vez. Quem estiver por aí, quiser dar um oizinho, abrir a câmera só para a gente falar um tchau. A gente fica sempre com o número de pessoas aqui do começo até o fim. Isso. Gente, muito obrigada, viu? A aula fica gravada, a gente disponibiliza nas nossas redes sociais, na TV Economista, a apresentação também, o PPT aí do Pedro. Muito obrigada, boa noite e até a próxima.